vamos meditar na palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 12. Vamos começar por aqui e nós vamos falar sobre o padrão do reino de Deus. Mateus 7,12. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor possa ministrar no nosso coração. A cada dia, Senhor, nós vamos percebendo quanto nós precisamos de Ti, quanto nós precisamos da Tua graça, quanto nós precisamos que o Senhor Ele possa romper os véus que estão na nossa mente, no nosso coração, e possa nos dar entendimento da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos pegar por dentro, Pai, e que nós possamos compreender a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nós vamos começar nesse texto. Nós vemos de um modo geral que a sociedade passa por grandes mudanças, por uma sede de indignação. Nós vemos as pessoas fazendo protestos, falando de corrupção, falando de tantas coisas que eles percebem na sociedade, a criminalidade, e as pessoas se revoltam, e a gente vê que algumas coisas a sociedade ela consegue pressionar por meio das redes sociais, e a gente percebe que existem mudanças acontecendo. E nessa noite nós queremos refletir sobre qual é o padrão do reino. Qual é o padrão do reino de Deus? Nós sabemos que toda denominação ela tenta criar, ela tenta padronizar, ela tenta estabelecer que todos aqueles que fazem parte daquele grupo elas sejam padronizadas. Então as pessoas falam do mesmo jeito, as pessoas elas se expressam da mesma forma, elas se vestem do mesmo jeito. E às vezes quando você vê na rua alguém, você sabe identificar: aquele lá deve ser de tal grupo, aquele lá deve ser daquele outro grupo. Porque elas estabelecem, elas instigam as pessoas a padronizar, a seguir um padrão. E nós vamos ver nessa noite que o reino de Deus ele tem um padrão, mas ele não é padronizado. As denominações elas trabalham de forma como se fosse uma linha de montagem, onde todos são iguais. E hoje a gente falava sobre isso lá na obra de manhã. A mentalidade denominacional é como se cada denominação fosse uma fábrica de tijolos, uma fábrica que está produzindo sempre o mesmo tipo de tijolo. Todos são iguaizinhos. Isso significa padronizar. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus ele não é padronizado. Ele tem um padrão, mas ele não é padronizado. No reino de Deus nós não somos iguais. A palavra de Deus, quando ela fala de nós, ela não diz que a gente é um tijolo. Ela diz que a gente é o quê? Uma pedra. Uma pedra edificável. E pedra não é igual a tijolo. Pedras não são iguais, elas não são padronizadas. Então no reino de Deus nós somos diferentes.
Nós não somos todos iguais. Se você vê um, você não vê todos. Diferente de grupos denominacionais, onde você vê um e sabe, aquele lá, pelo jeito que está falando, de tal grupo, pelo jeito que está vestindo, daquele outro grupo. O reino de Deus, ele tem um padrão, ele segue um padrão, mas ele não é padronizado. Ou seja, nós não somos bonequinhos que temos que ser todos iguais e falar todos iguais, para que alguém olhe e diga, aquele lá deve ser do reino de Deus. Não, o reino de Deus segue um padrão, mas não é o padrão que nós conhecemos. Então Jesus, nessa palavra, ele fala sobre algumas coisas. Há um tempo atrás as pessoas diziam assim, não importa, é que para que a gente siga a Deus, a gente precisa guardar os bons costumes. Então muitas pessoas a vida inteira guardaram bons costumes e nunca conheceram a Cristo. Obedeceram os bons costumes religiosos, os rituais, guardaram os bons costumes, as liturgias, mas nunca conheceram a Cristo. Às vezes você vai conversar com alguém, e se você perguntar sobre essa ou aquela denominação, elas podem dar muitas informações, mas se você perguntar sobre Cristo, elas não sabem. Cristo? Não, eu acho que nunca ouvi falar sobre Cristo. Você não quer saber as doutrinas da minha igreja? Você não quer saber as cores? Você não quer saber isso? Você não quer saber aquilo? Não, eu quero saber de Cristo. O que você pode me falar de Cristo? Pois é. Você não quer saber do diabo? Do diabo eles falam bastante lá. Não, eu quero saber de Cristo. Então as pessoas, elas aprendem a amar uma denominação e elas não conhecem a Cristo. Elas não conhecem a Cristo. Na terça-feira nós estávamos estudando e a gente chegou a uma conclusão que existem muitas pessoas salvas, mas poucas que seguem a Cristo. Muitas pessoas salvas, mas poucas que seguem a Cristo. Então às vezes as pessoas se preocupam tanto em seguir os bons costumes, e muitas vezes a gente até precisa perguntar, mas de onde veio esse costume? Quem disse que esse costume é o certo? Quem disse que um pastor, para ser abençoado, ele tem que usar terno e gravata? Quem disse que uma pessoa, quando vai se batizar nas águas, ela tem que botar roupa branca? Onde está escrito isso? Onde está escrito que uma pessoa, para ela demonstrar espiritualidade, ela precisa chegar ao templo, dobrar o joelho e orar? Então se ela não faz isso, então ela não é espiritual. Quem criou esses costumes? Quem disse que esses são os costumes que nos aproximam de Deus? Quem disse que se eu seguir esses costumes, eu vou estar fazendo o que Deus quer? De onde surgiram esses costumes? Como que eu vou viver fora deste lugar? E eu vou conseguir manifestar o reino? Porque às vezes, querido, lá no seu trabalho existe alguém que fala muito de Deus, mas que vive pouco. Então Pedro, uma ocasião, ele foi escrever sobre relacionamento conjugal, sobre o que as mulheres deviam fazer quando seus maridos não se convertiam. E ele diz assim: vós mulheres, quando os seus maridos não forem convertidos, fiquem em silêncio, não digam nada, ganhem ele pelas suas atitudes. Mas toda mulher ou todo marido que pensa que vai ganhar o seu companheiro, o seu esposo, o seu marido, dizendo: ó, você vai para o inferno, se você fizer assim você vai para o inferno, está enganado. Não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus diz: ganhe pelo seu procedimento. Então as pessoas, elas não querem saber de discursos. Nós estamos em ano eleitoral e nós vamos ouvir muitos discursos.
E a gente viu recentemente que algumas empresas, elas captam informações pelo Facebook e elas conseguem saber o que a maioria das pessoas estão pensando. Então, com base nessas informações, elas apresentam discursos que agradam essas pessoas. Então nós vamos ouvir daqui uns dias muitos discursos. Muitas coisas você vai ouvir e você vai aplaudir e vai dizer: eu vou votar nesse cara, olha, é isso mesmo que eu estou querendo. Mas muitas vezes a gente sabe que aquilo não passa de um discurso, não passa de uma proposta que nem sempre vai se cumprir. E se hoje as pessoas estão revoltadas, falando de corrupção, falando disso, falando daquilo, elas deveriam prestar atenção. Elas deveriam prestar atenção. Quem são essas pessoas envolvidas na corrupção? Quem são essas pessoas que estão envolvidas e não podem ser processadas porque elas têm o fórum privilegiado para não reeleger essas pessoas? Porque agora, no início do ano eleitoral, todo mundo está falando. Mas e quando chegar em outubro? E quando chegar na hora de votar? Aí chega lá, vende o voto por um saco de cimento, por alguma coisa, e aí elege de novo os corruptos. Todos os anos, a cada eleição para vereador, a gente vê aquela lista dos campeões de diária. Já é batata. Todo ano anterior à eleição para vereador, tem lá os campeões de diária. Todo mundo sabe quem é. Mas eles se elegem de novo. Cada eleição eles se elegem. Às vezes as pessoas que reclamam, que se queixam, que falam, que protestam, vão lá e os elegem. Não adianta reclamar depois. Discurso é uma coisa, mas a gente tem que ver a prática. Os frutos, disse Jesus, pelos frutos os conhecereis. Então Jesus quer nos ensinar como vamos viver lá fora. Qual vai ser a nossa atitude lá fora? Vamos ser mais uma pessoa tendo um discurso? Como que as pessoas vão identificar? Como diz aquela palavra: se Jesus estiver na sua casa, logo os vizinhos saberão. Se os vizinhos estiverem na sua casa, logo os vizinhos... se Jesus estiver na sua casa, logo os vizinhos saberão. Você quer ver uma coisa que Jesus fala? Mateus 5,37. Mateus 5,37. Jesus diz assim, ó: seja, porém, o vosso falar. Você conhece o resto? Sim, sim. E o que passar disso é de procedência do maligno. O que Jesus está falando? Sobre ter palavra. Sobre ter palavra. Nós nunca vimos tantas pessoas faltarem com a palavra como em nossos dias. As pessoas não honram a palavra ou faltam com a palavra. Elas se casam dizendo: não vamos viver a vida inteira. Dali a um tempo já trocaram 3, 4 vezes de companheiros, de marido, de esposa. Aí Jesus vem e diz assim, ó: quando você falar alguma coisa, o teu falar, o seu sim tem que ser sim, e o teu não tem que ser não. Você não pode mudar o seu discurso conforme a situação, conforme o lugar, conforme a pessoa com quem você está falando. Porque ou você mentiu agora, ou você mentiu depois. Quando você diz alguma coisa e não cumpre o que você disse. Quem é mais antigo lembra que as pessoas, elas faziam compras, né? E elas não tinha cheque, não tinha SPC, não tinha Serasa. Elas diziam: eu vou pagar tal dia, né? Os antigos diziam: eu vou deixar o fio do bigode. E aquilo valia. Aquilo valia. Hoje tem SPC, tem o Serasa, tem todas as coisas, e a pessoa às vezes vai lá, compra, e se ela não quer pagar, não tem Cristo que faça ela pagar.
Ela empenha uma palavra, mas ela não honra a palavra que ela empenhou. Ela declara alguma coisa, mas ela não honra aquilo que ela disse. Então Jesus vem e diz assim: olha, quando você falar alguma coisa, o teu sim tem que ser sim, o teu não tem que ser não. Esse negócio de dizer uma coisa e voltar atrás e diz e depois diz, isso não faz parte do padrão do reino. Você tem que ter palavra, você tem que honrar a palavra, mesmo que você sofra prejuízo por ter empenhado a tua palavra. Você declarou a palavra, você tem que cumpri-la. Então Jesus, ele fala sobre esse padrão. E Jesus quer que a gente entenda que o padrão do reino, a cultura do reino, não é gaúcha, não é catarinense, não é paulista, não é americana, não é da Assembleia, não é da Quadrangular, da Brasil para Cristo, Adventista ou qualquer outro grupo que você conheça. A cultura do reino é do céu. Ela não segue nenhum padrão denominacional, ela segue um padrão do céu, um padrão do reino de Deus. Então Jesus, lá no primeiro texto que a gente leu, ele diz assim, ó: portanto, tudo o que você quiser que os homens façam, que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Então às vezes eu vejo as pessoas dizendo: eu vou em tal lugar, eu vou numa loja, eu vou num comércio, as pessoas tratam mal. As pessoas, elas não tratam com respeito. Jesus vem e diz assim, ó: você quer que as pessoas te tratem com respeito? O que você tem que fazer? Trate elas com respeito. Trate elas com respeito. Eu trabalhei alguns dias ajudando lá o filho da irmã Eliane e o Ranieri no táxi, dirigindo táxi algumas madrugadas, nos horários dos bailões, das saídas. Fui fazer umas corridas para ajudar ele. Os motoristas deixaram ele na mão. E eu percebi que as pessoas, elas ficavam impressionadas quando elas eram tratadas com respeito, com gentileza. Quando se dirigia a ela assim: senhora, senhor, eles ficavam me olhando. Alguns até diziam: agora vou chamar só o senhor e tal, o senhor é muito educado. Às vezes a pessoa é tão maltratada, de uma forma desrespeitosa, que quando alguém trata com gentileza, eles até acham que é alguma outra coisa. Esse cara está me encantando, esse cara está me passando a conversa, porque elas são tão... As pessoas, elas estão tão acostumadas a serem maltratadas, a serem tratadas com desrespeito, que quando elas são bem tratadas, elas não sabem como reagir. Então Jesus diz assim: você que faz parte do reino, você que quer viver a cultura do reino, é muito simples, não precisa de muito entendimento, não precisa de muita oração, não precisa de muita coisa para entender o que Jesus está falando. Você quer viver um padrão do reino, você tem que aprender essa regra de Mateus 7,12, que é chamado de a regra de ouro. Do jeito que você quer que as pessoas te tratem, trate elas primeiro. Se você quer que elas te tratem com justiça, você haja com justiça com elas. Não é a questão de quem merece ser bem tratado, não é a questão de quem merece ser respeitado, porque merecer, ninguém merece nada, nem você merece. Nenhum de nós mereceu ser salvo, mas Jesus nos amou, mesmo nós estando tão envolvidos com o pecado. Ele nos amou primeiro. Então não é questão: eu vou tratar bem aquela pessoa porque ela merece, eu vou tratar bem aquela pessoa porque ela tem dinheiro. Uma ocasião Jesus falava das festas, ele dizia: quando você for convidado numa festa, não procura sentar nos principais lugares, fica lá atrás, ou como Jesus diz, fica na tua. Se te chamarem para sentar à frente, você senta, se não, fica na tua.
Jesus, ele ensinava as coisas normais do nosso dia a dia, e uma delas é essa regra de ouro. Nós vemos que existem muitas coisas erradas na sociedade: o desrespeito, a falta de educação. Eu hoje conversava com uma menina que estava tentando me vender uma internet rápida, uma internet de alta velocidade. Enquanto eu estava conversando educadamente, enquanto eu estava entrando na conversa dela, estava tudo legal. Aí quando eu disse: não, minha filha, eu tenho uma internet de tal velocidade, eu quero outra, mas eu estou lhe oferecendo de 5 é mais do que a sua, que o senhor tem. Mas não é essa que eu quero. Então fica com essa aí mesmo, então. Fica com essa aí. Quando ela viu que ela não ia me vender, aí ela mudou o discurso. Eu disse: desculpa, minha filha, é que eu acho que você não entendeu. Eu quero tal velocidade, você está me oferecendo menos do que eu quero. Não, mas essa é mais do que o senhor tem. É mais do que eu tenho, mas não é que eu quero. Você que não está entendendo. Ah, então fica com essa mesmo. Não, minha filha, eu vou encontrar alguém que venda o que eu quero. Você não está me oferecendo o que eu quero. Eu não sou obrigado a aceitar porque você está me oferecendo. Tá bom então, obrigado. Tá, saiu. A gente está acostumado a ver isso. A gente está acostumado com essas coisas no nosso dia a dia. Mas nós não precisamos continuar refletindo esse tipo de coisa, de desrespeito, de ser mal educado, de ser grosseiro, de ser estúpido, parece um cavalo, parece um animal. Jesus diz: você quer como? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam. Jesus diz: tudo. Então Jesus está dizendo assim: quando você sair de dentro da sua casa, ou até mesmo dentro da sua casa, até mesmo no relacionamento dentro da sua casa, como você quer que as pessoas te tratem? Trate elas assim. Se você não quer que seus filhos gritem com você, não grita com eles, porque eles vão repetir o que você faz, né? As crianças estavam lá brincando: vamos brincar de casa, vamos brincar de casinha, vamos brincar de casinha. Daí as crianças sentaram e começaram a brincar. Duas sentaram e ficaram ali brincando como uma família normal, vamos dizer assim. Outras duas começaram a brincar, os bonecos batiam assim, e os outros ficaram olhando. O que vocês estão fazendo? Nós estamos brincando de casinha. Quer dizer, na casa deles, o relacionamento familiar era assim: um grita com o outro, um bate no outro, um xinga o outro. Quem grita mais alto ganha a discussão. Então Jesus vem e diz assim: como você quer que as pessoas te tratem? De que jeito você quer que as pessoas te tratem? É desse jeito que você tem que tratar elas. O apóstolo Paulo, numa ocasião, ele falou um pouquinho diferente. Ele diz assim: tudo que o homem semear, ele vai colher. É a mesma coisa. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Se você trata as pessoas com agressão, com violência, é isso que você vai receber de volta, porque é assim que você faz com as pessoas. Ai, mordi ali. Mordi ali. Jesus diz assim: do jeito que você quer, é o jeito que você tem que tratar as pessoas. É a forma que você vai falar com essas pessoas. É a maneira que você vai expressar o reino de Deus, sem você falar do reino, sem você dizer: porque eu sou do reino, eu não sou evangélico. E a sua conduta qualquer é do reino? O padrão que você está seguindo é o do reino? É o padrão que Jesus falou: o teu sim é sim, o teu não é não? Você realmente trata as pessoas de um jeito que gostaria que elas tratassem você? Ou você
é aqueles que, se pisou no meu calo, sai da frente, eu rodo a baiana. Meu sangue bugre, meu sangue italiano, meu sangue alemão. Então, como você invoca essas coisas, você tem que invocar o sangue de Jesus e se controlar. E não responder à altura. Porque uma das coisas que Jesus fala, que faz parte da cultura do reino, do padrão do reino, é o negar-se a si mesmo. As pessoas dizem assim: o senhor é tão controlado. Você não sabe quantas vezes eu preciso me controlar para não responder. Quantas vezes eu tenho que pensar antes de dizer alguma coisa. Quantas vezes a gente tem que engolir seco e ficar quieto. Quantas vezes eu tenho vontade de fazer alguma coisa mais do que ficar em silêncio. Não pense que o pastor não fica descontrolado, o pastor não fica nervoso. Eu fico. Nunca queira me ver descontrolado. Ore para que Deus continue sempre me mantendo sob o controle. Nunca queira me ver. A minha filha uma vez me viu descontrolado e ela disse: meu Deus, pai, eu não vou ter seu amigo. Então você precisa negar-se a si mesmo. Não queira fazer valer a sua justiça. Mas se eu tratei bem, olha o jeito que me tratou, eu vou denunciar, eu vou ir lá falar com o dono, vou fazer expulsar da empresa, vou fazer demitir. Não. Trate de um jeito que você gostaria de ser tratado. Mas o senhor não conhece meu chefe. Mas é para isso que você está lá, para expressar o reino. Você não conhece meu marido, mas você está lá para isso, para expressar o reino. Como diz a palavra que foi dita para Esther, é para esse momento que você foi preparado, para se calar numa hora que você gostaria de falar, para não responder numa hora em que tudo que você gostaria era responder, para não xingar numa hora em que tudo que você gostaria era xingar, era vomitar tudo que passa na sua cabeça, sem filtro. Ao invés disso, você vai lembrar o que Jesus falou. Como é que Jesus disse mesmo? Do jeito que eu quero que as pessoas me tratem, eu tenho que tratar elas. Se eu quero ser tratado com justiça, então eu vou tratar com justiça. Se eu quero ser tratado com respeito, eu vou tratar com respeito, mesmo que as pessoas continuem sendo desrespeitosas. Todos os dias eu entro lá no Face e eu coloco: bom dia. Eu tenho 2.000 amigos. Sabe quantos me dão bom dia de volta? Não chega a 5. As pessoas não sabem dizer bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. As pessoas não sabem dizer com licença. As pessoas não sabem responder a uma gentileza. Mas alguém vai lá e posta alguma coisa derramando a alma, falando não sei do que, 500 comentam, 500 respondem, 500 dão opinião. Eu, se fosse você, fazia uma coisa. Eu, se fosse você, não. Se fosse comigo. Então Jesus vem e diz assim: ei, como você quer que as pessoas te tratem, trate elas. Como você quer que os homens façam com você, faça você com ele primeiro. Não merece, mas vai ser bem tratado. Não é gente boa, mas vai ser bem tratado. Não tem palavra, mas vai ser bem tratado. Quantas vezes um cliente vem e me entrega um computador e diz assim: não tem nada. Estava tudo funcionando. Daí você vai ver, tem que pôr no lixo. Mas está na bênção.
Eu faço, devolvo, entrego. Está na bênção, está tranquilo. Eu não tenho problema nenhum, porque eu gosto de ser bem tratado nos lugares onde eu vou. Então eu trato bem as pessoas. Faço mais do que me pedem. Faço além do que me pedem. Faço muito mais do que deveria. Mas está na bênção. Porque Jesus diz assim que a gente precisa ser. Pregar sem dizer palavra alguma. As tuas atitudes precisam falar mais do que as tuas palavras, porque atitudes falam mais do que 1000 palavras. Você lembra uma canção que a gente cantava? Atitudes valem mais do que 1000 palavras. Uma atitude vale mais do que 1000 discursos. Atitude certa. Essa semana passou um filme na TV, A Prova de Fogo. Quem viu? Ou quem já viu? Né? Atitude. Atitude certa. Porque essas pessoas estão tão armadas, tão... Mulher de TPM, o marido de TPM, os filhos de TPM, tudo dentro da mesma casa. Misericórdia. Rola coices e golpes e coisas para tudo quanto é lado. Então alguém precisa entrar com uma atitude de um filho de Deus, onde as palavras não são tão importantes quanto as atitudes. As nossas atitudes, elas ensinam muito mais do que aquilo que a gente faz. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Não precisa muita coisa para viver o Evangelho do Reino. Precisa querer viver o Reino. Precisamos pautar as nossas atitudes a um padrão que não é daqui. O padrão do Reino é o padrão do Reino de Deus. É o padrão que Jesus mostrou quando Ele chega diante dos seus caluniadores, daqueles que o julgavam. Jesus podia bater no peito e dizer assim: mas com quem você está? Você sabe com quem que você está falando? Sabe? Você já não ouviu alguém dizer isso? Você sabe com quem está falando? Jesus podia dizer isso, mas Ele se calou. Lá pelas tantas, Pilatos disse: tá, mas tu não é o Filho de Deus? Não sei, eu sei o que está dizendo. As atitudes de alguém que quer viver o padrão do reino. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dê graça para que nós possamos fazer aos homens o que a gente quer que eles façam para nós.